muito bem-vindos ao nosso novo podcast Papo Magnético. E meu nome é Joyce Brandão, do canal Simplificando Ressonância. E eu sou o Peterson Plínio, do canal Seu Estágio em Ressonância. Que legal, muito feliz, é o nosso primeiro podcast, o número 1, inauguração. E sabe o que vai rolar hoje aqui? Hoje nós vamos contar um pouquinho sobre de onde a gente veio, a nossa história. Fala aí, Joyce, primeiro as damas, por favor. Então, galera, é o seguinte, a gente decidiu contar hoje pra vocês quem éramos nós antes da ressonância. E talvez você não saiba, mas antes da ressonância, eu trabalhava num lava-jato, galera. Num lava-jato. E eu trabalhava num lava-jato justamente para pagar meu curso de técnico em radiologia. E eu entrei no curso de radiologia porque eu tinha o sonho de mudar a minha vida. Mas me conta tu, o que você fazia antes de ser Peterson da ressonância? Que massa, Joyce. Eu também não sabia sobre isso. Ó, eu comecei a estudar administração. Fiz um ano de ADM na faculdade. E aí eu saquei, cara, eu não quero mais isso. No meio do curso, assim, 6 meses, eu já observei a radiologia e pensei assim, eu quero fazer esse curso. E aí, não me deixaram. Sabe por quê, Joyce? Por quê? Porque eu não tinha 18 anos de idade ainda. Você tá de brincadeira? Sério? Eu tinha 18 anos, na verdade eu completei em outubro os 18 anos, então no ano seguinte eu iniciei o meu curso de radiologia. E pra mim foi uma descoberta assim de mundo incrível, porque eu era aquela pessoa, né, aquela filha de mãe e pai assim que muito rígidos e tal, eu não saía, eu não conhecia o mundo. Então a primeira vez que eu peguei um ônibus sozinha pra sair pra algum lugar foi pra ir pro meu primeiro dia de aula, tá entendendo? Olha só. Então, os horizontes começaram a abrir aí, e eu lembro que me falavam na época, né, quem promoveu o curso pra mim falava que, assim, que técnico em radiologia trabalha muito, trabalha pouco e ganha muito. E eu acreditei nisso! E aí, o que Eu você acha acreditei hoje? É nisso. verdade isso ou não? Cara, eu acho, assim, que dá pra ganhar bem, mas esse negócio de trabalha pouco não é muito verdade, não. Eu também acho que a parte do trabalho é pouco não dá certo mesmo. Não fechou as contas aí. E o que te trouxe para radiologia, a princípio? Eu entendi que você não estava curtindo o teu curso de administração, mas o que te deu o start, assim, falar assim, esse aqui que eu quero fazer? Sabe o que foi? Eu gostei já da ressonância magnética, na verdade. Não Antes de eu fazer. brinca! Aham. Quando eu estava me formando em radiologia, eu já estava enfiado querendo aprender ressonância. Eu só pensava nisso desde o começo, por causa que era a área da saúde. Olha, eu pensando em 2008, 2009. É a área da saúde, é bom. E outra coisa, tecnologia. Eu juntei essas duas coisas aí e foi o que me fez cair para dentro da ressonância magnética. Poxa, que massa! No meu caso, eu realmente fui fazer porque eu achava que era para trabalhar pouco e ganhar muito. E era tão verdade que eu lembro que na época tinha uns anúncios nos outdoor, assim, grandão, de que a É. parcela do carro lá era um Fox. Que na época eu queria um Fox amarelo, a parcela do carro era 398. Olha só o grau de inocência da pessoa. Eu falava assim: vou comprar um carro pra mim, um pra minha mãe e ainda vai sobrar 2.000. Ah, olha as contas que você fez já. Mas a verdade é que eu realmente me apaixonei por radiologia desde o primeiro dia de curso, que eu comecei a ver que não é uma questão de dinheiro. É uma questão de cuidar de pessoas. E eu sempre quis fazer diferença na vida das pessoas. É uma coisa que eu trago dentro de mim desde sempre. Inclusive, eu queria ter feito medicina, mas não alcançou o bolso lá, né? Então, eu fiz radiologia e não me arrependo nem um dia. Então, eu comecei a trabalhar durante o curso essa. Então, eu comecei a trabalhar durante o curso, né? Essa concepção de cuidar do próximo, de cuidar do paciente, o impacto direto que eu teria na vida dele com o meu exame de raio-x. Que ao contrário de você, Peterson, eu nunca tinha visto uma imagem de ressonância, eu não conhecia ressonância. É claro que durante o curso a gente teve lá aquela grade, 40 horas, bem superficial de ressonância magnética, e não me despertou interesse nem o desejo. A única coisa que a gente via com alguma frequência era as imagens de raio-x que o professor levava, contava aquelas histórias de PS, né, e a gente ficava
muito entusiasmada, eu tava adorando aquilo, eu conseguia me visualizar o primeiro dia. Quando chegou o momento de comprar o jaleco, foi pra mim foi um negócio assim, sabe, um marco na minha vida. Aquele jaleco com o meu nome, com o símbolo da radiologia. Foi muito importante pra mim esse momento. E lá no estágio, durante o estágio, já quase no final do estágio, eu conheci uma pessoa que chama Normando Tales, né? Que eu já falei dele algumas vezes. E ele trabalhava na ressonância do hospital de base. E ele falou assim: Você já viram? E aí ele comentou sobre a ressonância, né? Perguntou se a gente já tinha visto. Eu falei que não. E ele levou lá na sala da revelação do raio-x, lá na Câmara Clara, uma imagem de joelho que ele tinha feito. E eu nunca vou esquecer, Peterson, porque naquele dia eu vi um sagital T1 do joelho, que eu não fazia ideia de como chamava aquilo. Ele provavelmente falou, mas eu gravei e eu guardei tanto aquilo na minha mente, a imagem, porque o raio-x eu já achava uma coisa assim absurda. Eu falei, nossa, como que dá pra ver dentro do ser humano assim? E quando eu vi a ressonância, eu falei, não, você tá de brincadeira comigo. Eu guardei aquela imagem, depois quando eu comecei a estudar ressonância, que eu entendi o que era um T1, um T2, eu falei, aquilo que eu vi era um T1. Não É, era nem um então. DP, era um T1, porque eu guardei muita imagem. Como é que foi, assim, o teu primeiro contato aí? E garanto que era um filme de película, né? Era uma Naquela época. película. Não É, existia esse botar negócio lá de no papel, negatoscópio. que nem hoje, né? Hoje em dia é tudo em papel, né, Joyce? Aqui a Cara, gente imprime papel. aqui também, eu Não vejo tem o muito. mesmo charme. Uhum. Olha como é que foi comigo. E aí, você acha que em 2009, em 2008, tinha facilidade de aprender isso, cara? Era bem diferente, né? Olha o que que eu fazia. Eu lembro até hoje também, uma coisa que ficou na minha lembrança, de quando eu fui ter contato com uma ressonância magnética depois de tentar sozinho muito. Lendo livro, coisa arada, várias coisas eu tentei fazer sozinho. Eu pensei, eu tenho que chegar perto de um aparelho agora, velho. E aí eu tive que andar de ônibus também, que nem se contou que você andou de ônibus lá para estudar. Eu fui andar de ônibus depois que estava no finalzinho do meu curso. Fui para Porto Alegre, fui a horas de ônibus aqui, né? Do Paraná ainda, eu morava em Francisco Beltrão na época. Aí, pá, fui para lá, consegui estágio porque eu sou enfiado. De tanto eu martelar e me enfiar, pedir e falar com network, todas essas coisas que hoje em dia chamam de network, eu nem sabia o que eu estava fazendo naquela época, né? Ficava as noites inteiras no hospital da Policlínica de Beltrão, consegui contato com os colegas lá, eu virava a noite lá dentro, aprendendo raio-x, de tudo eu fui aprender, trabalhei muito de graça, já fiz várias coisas assim, sabe, Joyce? E aí o dia do minha transição assim foi quando eu peguei esse ônibus e fui para Porto Alegre e chegar perto de um aparelho. OK, cheguei lá, comecei a aprender e tal, e olha o que que eu fazia, da questão que eu te contei que eu não esqueço nunca mais. Eu pegava uma folha A4, né? E eu cortava em 6, assim, no meio e mais 3, ficava 6 quadradinhos de papel. Aí eu desenhava a cabecinha da pessoa em sagital, imagina aí, aquele sagitalzinho, narizinho aqui, o queixinho, para eu riscar o planejamento de como é que era o sagital, cara. E aí eu juntava aquilo lá, eu fazia tipo 3, 4 papelzinhos que era para crânio, juntava com clips e guardava dentro de um envelope pardo. Era assim, cara. Eu voltei de lá uma semana com um envelope cheio de papelzinho e daí eu olho aqui, ó, Planejamento. valeu ouro esse meu envelope, cara. Todos os exames eu tinha em pedacinho assim. Um papel era o sagital, um era o coronal e um era o axial, como é que planejava o crânio, cara. Você tá brincando, Uhum. cara. Tudo grudadinho com clips dentro do envelope. Foi assim. E eu voltei para casa, cara, eu sei já planejar e tal. Fiquei lá, andava junto com a enfermagem, entendia tudo. Os caras lá fazendo já em máquina que tira a maca, que tinha rodinha, sabe? Hospital Mãe de Deus, bem grandão lá. E Aham. fazendo ressonância de dedo. Quando chegou a de dedo, eu achei de dedo, velho. O cara fez de dedo lá naquela época, 2009, assim. Cara, e daí eu voltei para casa e continuei enfiado. Fui na minha cidade, né, que tinha uma ressonância, também passava o dia inteiro lá. Ficava o dia inteiro. Quando eu tinha tempo, eu estava dentro da clínica. Foi assim, cara, que virou a chave para mim, que eu consegui ser indicado, inclusive, Joyce. E daí eles falaram assim: estão precisando de um operador aqui em São Miguel do Oeste. Falaram com o cara lá, o dono da clínica, eles falaram: ó, tem um gurizão de 19 anos aí que ele sabe tudo. Tá fazendo exame aqui já. E daí eu vim para cá. Uau, Foi que assim, massa! foi E aí assim. depois disseram que tu teve sorte? E daí falaram que eu tive sorte, cara. Nossa senhora. Já ouvi uma história parecida? Caraca, se eu passei por cada um, já trabalhei muito antes de ser reconhecido.
Pois é, depois desse episódio que eu te falei, né, que eu vi a película, eu não vi nem a máquina, não fazia ideia de como que era a máquina de ressonância. Eu falei, cara, isso é a coisa mais linda que eu já vi. E aí ele se empolgou, porque ele era professor, ele começou a mostrar o que que eu tava vendo na imagem, e eu achei aquilo muito, muito assim, muito além do que eu imaginava, sabe? E olha que o equipamento do hospital de base não era um equipamento novo, era aqueles bem grandão, assim, sabe? Eu lembro até hoje do formato dele, não lembro que máquina era aquela, provavelmente era uma Siemens, mas eu não tenho certeza. E aí ele pegou e me levou lá e falou assim: ah, depois vem aqui. Só que é o seguinte, eu não tinha. Durante esse estágio, a oportunidade de estagiar lá na ressonância. Mas ele me levou, me mostrou, eu conheci. Eu tive a oportunidade de aprender a tomografia lá e o Uhum. raio-x. Aí a mamografia também. Aí um dia eu tava fazendo a anamnese da mamografia e ele passou pelo corredor e me viu fazendo essa anamnese. E ele falou: Olha, Mike, você tem potencial? Tem uma. Ele falou, gatinha. Vou falar igual ele falava. Aí ele passou por mim e falou assim: Ô, gatinha, você tem potencial. Eu tô montando uma turma de ressonância de estudos. Quem for bom o suficiente vai trabalhar, mas a princípio eu tô montando uma turma de estudo pra galera aprender ressonância magnética. Só que tem uma prova. Se você passar, você fica, mas tem que passar, tem que estudar. Aí eu falei, beleza, o que eu tenho que estudar? Estuda ressonância. Eu nunca tinha, não tinha uma noção assim de nada. Pra você ter noção do nível de inocência aqui da pessoa, eu peguei o Bom Trago, que era um livro que eu tinha comprado, vendendo bijuteria durante o curso de radiologia. E aí lá tinha 2 parágrafos, assim. Quem tiver aquele Bom Trago da capa verde, vai lá. Tem 2 parágrafos de ressonância. E eu lia e não tava entendendo, porque lá mencionava alguma coisa de precessão, e eu não tava entendendo, eu decorei o troço, aí no outro dia eu falei assim, levei o livro pra ele e falei assim, eu não entendi essa parte aqui, você pode me ajudar? Ele, é isso que você tá estudando? Eu falei, você não vai passar não, né? E olha, eu vou falar um negócio pra você, graças a Deus hoje a minha vida é muito diferente, né? Realmente a ressonância mudou a minha vida, a radiologia mudou a minha vida como eu esperava que mudasse, mas naquele dia eu só tinha o dinheiro da passagem. Meu dinheiro da passagem era contadíssimo, senhora, só pra ir, pegar o metrô e voltar pra casa. Ainda tinha um trecho que eu andava a pé, porque o negócio era osso, entendeu? E aí ele pegou e falou assim: Não, vem cá comigo que eu vou tirar a Xerox. Eu falei pra ele com muito sem graça que eu não tinha dinheiro pra tirar a Xerox. E ele tirou a cópia do Catarine inteiro e do Lufkin inteiro e me deu. Foi minha primeira cópia. Eu estudei muito essa cópia, até que eu emprestei um dia pra alguém que não me devolveu. Eu fiquei muito triste porque primeiro tinha uma história de amor com aquela cópia do Catarine. E eu estudei os primeiros 3 capítulos que ele mandou. Passei. Não sei se por insistência ou pra eu largar do pé dele, que todos ligavam. Eu passei, eu passei, eu passei. Que massa. Sim, Ô, eu consegui. inclusive, Joyce, desculpa. Inclusive, Joyce, eu acho esse livro da Catarine, até hoje eu acho ele muito top. O que você acha sobre ele? Cara, eu acho assim que pra mim foi o divisor de águas, aquele do pezinho, da capa verde, entendeu? Foi o que eu estudei. Agora, recentemente saiu quinta edição e adivinha quem foi a primeira que comprou? Mentira, a primeira eu não sei, mas na hora que eu vi, eu já corri e comprei. O medo era grande assim de esgotar, sabe? Porque a quarta edição esgotou e eu não consegui comprar um segundo volume, mas agora eu tenho o meu do Catarina também. E eu acho assim, quem estuda ressonância hoje no Brasil precisa ter uma cópia do Catarine, tá? Se não tem uma cópia do Catarine, deve estar fazendo alguma coisa errada. Se É, não, né, se não tem um PDF, não tem alguma coisa da Catarine, alguma coisa pode estar errada nesse processo. é. Enfim, daí a gente passou por uma imersão de 15 dias e finalmente eu fui pro meu primeiro dia de ressonância. Eu já entendi que você estava super empolgado, teu foco era esse desde o início, mas como é que foi a tua experiência no primeiro dia de ressonância? O O primeiro, primeiro impacto? sabe que foi muito gradativo para mim, porque como eu ficava dentro da clínica o dia inteiro, eu já estava entendendo, né, como é que planejava, o que que eu tinha que fazer, que eu apertar os botões ali, por exemplo, né? E aí eu Aham. fui aprendendo a física, as coisas junto, sabe? Por isso que eu acho que eu pegava muito rápido. Que os caras falaram, não, esse aí eu posso indicar para ele trabalhar, né? Eles falaram assim para mim. E aí eu fui aprendendo junto. A pessoa que estava operando falava, eu vou ali comer na copa, fica olhando aí se o paciente se mexe, né? Se ele apertar a campainha, tu corre lá. Deu, beleza.
Aí eu ficava ali. É Aparelho. exatamente essa postura de estagiário, bem Eu sentado assim, a também. tomara que ele não aperte, tomara que não aconteça nada, né? E daí terminava o exame, eu, opa, já sabia ver se a imagem estava tremida, né? Fui fazendo assim, então eu ficava lá. Aí até que um dia a pessoa que estava me ensinando falou assim, ô, vamos começar um exame aí, eu acho que tu já sabe. Aí eu tava junto, assim, ficava de ladinho, a pessoa sentada na cadeira de operador e eu enfiado ali, só com a mão no mouse. É aqui, né? É aqui, isso. Comecei um exame. Então foi uma coisa assim que sempre teve alguém junto e foi muito gradativo para mim o meu primeiro exame, sabe? Foi Quando, tranquilo, quando então, eu me assim, foi senti fascinante. quando eu me senti um operador mesmo, foi quando eu vim morar em São Miguel do Oeste, que daí realmente eu tinha o meu dinheiro. Aí que mudou o jogo. Lá eu já fazia uns plantões também. Plantão de noite, quando o cara ia tirar férias. Mas daí, desde raio-x, tomografia, que eu Fazia aprendi tudo isso, né? lá. Eu aprendi tudo isso lá contrastado, uretrocisto. Você já viu isso, Joyce? Já vi, Uretrocistografia, já vi. várias tretas que eu com 18 Opa, eu com 18 anos, assim, ficava até meio assim, sabe? Que tinha que mexer com parte íntima das pessoas, enema opaco, todas essas coisas eu acompanhei e aprendi lá. Mas eu já sabia que não era isso que eu queria, mas era o que eu tinha no momento e eu sabia que isso ia me deixar forte para quando eu chegasse naquilo que eu queria, né? Eu sabia que eu estava ali dentro, que também tinha um setor de ressonância e tudo ia dar certo. Cara, você é a primeira pessoa que fala pra mim que o primeiro contato com a ressonância foi suave. O meu primeiro contato foi altamente desesperador. Eu sou muito ansiosa, eu sou muito desesperada, isso é meu, sabe? Eu tenho que controlar um pouco mais isso. Sim, qualquer coisa eu fico assim, e aí, será que vai dar? Será que eu vou dar conta? E não foi muito diferente, eu não tinha computador em casa, quando a gente precisava fazer alguma pesquisa, eu ia na Lan House, sabe? Aquela época que a gente pagava R$ 1 pra usar meia hora de Lan House lá, então Sim, aí o que que aconteceu? Eu caí de paraquedas ali, né? A gente teve a imersão de física da ressonância, eles fizeram questão de que a gente tivesse uma noção do que a gente ia ver. E aí eu comecei o meu estágio. O primeiro dia assim, foi o seguinte, cheguei lá às 7 horas da manhã, empolgadíssima. Quando eu sentei, que ele começou a fazer exame, ele me mostrou lá que tinha que conferir a umidade da sala, o hélio, não sei o que, a gente começou o exame. Quando ele começou o exame, que ele clicava aqui, clicava ali, e ele ia falando e eu não entendendo nada. E cada vez que ele abria a boca, eu ficava mais desesperada. A única coisa que passava pela minha cabeça é: eu não vou dar conta, eu não vou conseguir. Eu saí do hospital com um nó aqui, sabe quando você tá com uma coisa entalada? Saí com um nó aqui na garganta. Eu cheguei na parada de ônibus, soluçando, cara. Soluçando, parecia que eu tinha acabado de morrer alguém, você não tá entendendo? Cheguei em casa, minto. Eu não tinha casa. Eu não chegava em casa. Eu tinha casa, eu só não chegava em casa. Cheguei no Lava Jato, era um Lava Jato familiar. E aí minha mãe falou: "E aí, filha, como é que foi?" Falei: "Mãe, eu não vou dar conta. É muita coisa e o equipamento é em inglês." Eu não falava nem bom dia em inglês. Como é que eu ia operar aquele negócio? Aquilo ficava me martelando, sabe? E aí depois eu descobri que a gente não precisa de saber inglês para operar ressonância magnética e bem, né? Hoje o meu inglês continua ruim, mas eu consigo, eu faço ótimos exames de ressonância. Enfim, minha mãe sempre foi ao Porto Seguro e ela falou: "Não, filha, você não nadou pra morrer na praia, você vai conseguir. Hoje foi só o primeiro dia." E cada dia que eu ia para dar meu melhor, para aprender. Aí eu passei por algumas experiências que eu não tive esse feeling que você teve de início, de começar a anotar, de rabiscar, né? Aí teve uma colega que ela foi pra casa e ela desenhou no caderno, no outro dia ela trouxe esse caderno. E eu não tava conseguindo entender ombro. Pra mim, ombro era o meu bicho de 7 cabeças. Eu não ia pra frente. Enquanto aquilo tava martelando, eu tava fazendo, sei lá, um joelho. Mas aquele ombro tava martelando. Por que que eu não tinha dado conta? Por que que eu não tava aceitando? E aí eu falei assim, caraca, você entendeu? Deixa eu tirar uma cópia do seu caderno, porque eu queria estudar em casa, né? Porque o máximo que a gente tinha naquela época ou era cópia do Catarine, eu não tinha noção de como pesquisar na internet, eu não tinha livros. Aí o Igor me deu um livro na época, né, de ressonância, que eu tive. Eu entendi um pouco sobre patologia, sobre sequência, porque eu não entendia muito bem. Mas enfim, ela me negou o caderno e eu comecei a perceber que eu precisava ter o meu próprio caderno. E como eu sempre fui muito ruim de desenho, e depois nem eu entendo o que eu quis desenhar, eu fazia o seguinte: eu levava uma câmera, literalmente levava uma câmera, tirava foto, era uma câmera bem vagabunda. Eu tirava foto do planejamento prontinho.
Ah, Aí, tá. quando eu chegava, eu ia lá na Lan House e imprimia as fotos. Aí eu cortava as fotos e começava a fazer umas anotações no caderno. Esse aqui eu tô angulando por isso, eu não posso cortar isso. Quando tiver tal patologia, eu tenho que fazer isso. E eu comecei a desenhar pra mim um método que ia funcionar. Porque eu comecei a prestar atenção que, tipo assim, ninguém era obrigado a me ensinar. Quem ia fazer a minha história, quem era responsável pelo meu aprendizado, e se eu ia ou não assumir uma das vagas que estava em expansão lá no serviço, era responsabilidade minha. Né? Então eu comecei aí a me questionar a melhor forma de eu aprender aquilo que eu estava vendo. Aí começou a fluir. Uns 6 meses depois, eu dei uma travada, passei uns 4 meses bem travada. Uns 6 meses depois, eu estava fazendo os mais básicos. Mas foi só com 8 meses que eu comecei a assumir os horários sozinha da noite, 3 dias na semana. Mas com 8 meses eu tava lá já, vendo coisa de dinheiro. Opa, que bom. E eu também passei por essa fase aí que você falou, de ter um cara fazendo o exame e eu estar perto e não entender nada, porque ele clicava muito rápido, sabe? E aí eu também já me embananei desse jeito assim, de pensar, caraca, como assim? O cara em 10 segundos clicou em 40 botão. Eu não Eu não consegui entendi nada pegar. porque ele fez isso. E aí eu também já passei por isso. E aí eu criei esse lance de eu escrever tudo, passo a passo, passo a passo. Aí eu ficava do lado da pessoa, mas daí tu clicou ali, né? Depois aqui, entendi e tal. E fazendo o cara ficar animado para continuar me explicando, sabe? Eu testava assim. Foi isso que aconteceu comigo. E daí quando eu vi, eu tava fazendo exame já. E daí começou assim, coluna. Aí eu fiquei super seguro na coluna lombar. Bota os quartinhos. Para tu ter ideia, no começo eu pensava assim, por que só colocar nos discos? Perguntei pro cara, por que os axial é só nos discos? Se não é tudo isso aí que é coluna. Daí eles me explicando, mas é ali, que o problema que a gente quer ver é se o disco tá bem e tal, se não tem hernia e tal. Ali no corpo da coluna já pegou no sagital, no coronal. E daí eu fui pegando as coisinhas devagarinho, assim. Mas desde o zero mesmo, sabe? E ainda bem que logo no começo eu já consegui esse negócio da prática, né? Consegui chegar lá perto do aparelho e as coisas foram ficando mais palpáveis. Então eu consegui enxergar mais no futuro ainda. Essa minha viagem que eu tive lá no começo de, eu quero ressonância. O que você quer fazer? Não vou mais fazer administração, mãe. Por quê? Quero fazer radiologia, porque eu quero fazer ressonância magnética. Que show. Que legal. E aí? E daí que nem você, Joyce, eu não sabia nada de inglês. 2012, 2013, por aí, que eu fui me matricular assim, num curso de inglês, porque eu pensei, não, tá de boas, vou querer aprender a falar. E aí eu fui. Me formei, mas hoje eu não sou fluente, assim, porque eu não pratiquei muito e tal. Mas fiz os 9 livros lá do CCA. Eu fiz também depois que eu comecei a eu fiz também depois que eu comecei a trabalhar, eu fiz na Wizard um período. Wizard. Tava indo até bem, aí depois eu me mudei, parei, aí eu encontrei uma pessoa que falava inglês fluentemente, me casei com ela e decidi que ele falava por nós dois, parei total. Pô, que massa. Pô, e eu acho que esse podcast a gente já vai ter que ir lá conversar com o pessoal da Wizard, da tua cidade e da minha, e falar com o pessoal da editora do livro da Caterine também. É verdade. Daí a gente Patrocina nós aí. deixa embaixo do link ali, ó. O link tá embaixo, compra o teu livro e se matricule no CCA. Eu não sei se a galera percebeu, né? Mas, Peterson, a gente, só desse bate-papo, de contar um pouco da nossa vida aqui, a gente deu dicas valiosas, né? Como, por exemplo, nada vem de graça, né? A primeira coisa que você precisa estabelecer é a sua meta, o seu foco, o seu objetivo de vida. Se é raio-x perfeito, tudo bem. Se é ressonância como a gente, tem que ir atrás, porque as oportunidades elas vão se abrir. Então, tenha o foco onde do que você realmente quer. A segunda coisa é que não vai ser de graça. A gente vai ter que trabalhar por isso, provavelmente de graça. Você falou que trabalhou um bom tempo, né? Eu comecei a assumir alguns plantões ali com 8 meses, mas eu estagiei 2 anos consecutivos de graça. E eu diria que não foi exatamente de graça, Peterson. Levantava às 5 horas da manhã, tava lá na parada cerca de 6 horas, tinha que estar lá às 7 no hospital. Eu acho que não foi de graça porque eu aprendi tanto que esse conhecimento que eu consegui absorver e internalizar nesse período, para mim não tem preço. Não tem preço que pague esse conhecimento. Quase que teria que pagar, né? Porque para É aprender tudo isso que a gente aprende nesse tempo aí verdade.
Nesse tempo assim que a gente passa, né, se esforçando e aprendendo, cara, é exatamente isso que você falou, eu penso da mesma forma. E realmente nada vem de graça, cara. Nada vem de graça. É esforço. É assim que faz para você se diferenciar. É simples. Não é nada de segredo, sabe? Esses dias eu recebi um comentário ali na minha página de uma pessoa que eu postei uma foto daquela pessoa lá que inventou o raio-x, que tem o filme dela na Netflix, como é que é o nome mesmo? Da Curie, Isso, da da Mary Curie. Curie. Mary, né? Tava lá ela e o Einstein. Veio uma pessoa e falou: Ah, porque o marido dela fez mal para ela, porque tudo os caras não reconheciam porque ela era mulher, e ela não sei o quê. Tá, mas depois ela ganhou um prêmio Nobel, né? Então, assim, ó, o que que acontece? Pega esse código. Não, ninguém vai acreditar em você enquanto você não mostre resultado. Isso acontece É, para todo mundo, velho. Não adianta, olha, a Joyce contou, eu tive que perceber que ninguém ia me dar um livro para eu xerocar, eu tive que fazer o meu caderno. É assim, velho. É cada um tem as suas perninhas. Não tem você vai nada ter de que ganhar encontrar a as sua coisas. receita. Não tem nada de ganhar coisa de graça, entendeu? É assim, velho. É só você ir atrás do que você quer que vai dar certo. Até a Verdade. conta fecha no final. E foi isso aí, desde o meu primeiro dia de radiologia até chegar na ressonância, foi um longo caminho a ser trilhado, com muitos desafios, né? Durante o curso, né, eu percebi que eu não ia ter também quem me ensinasse, né? Então eu posicionava o meu irmão lá em casa. Meu irmão era criança, ele tinha uns 4 anos, mas eu posicionava ele tanto para fazer os posicionamentos de raio-x que um dia o professor precisou de fazer uma demonstração, eu levei ele, ele ficava já certinho nos posicionamentos. Então, assim, a gente vai ter que treinar essas habilidades de alguma forma, né? É, O importante é que não dá só para ficar absorvendo conteúdo, estudando, a gente também vai ter que ir atrás de dar uma expandida nisso, né? E foram muitas noites em claro, porque como eu comentei, eu trabalhava no Lava Jato, então eu estagiava de manhã lá na ressonância. Eu chegava em casa por volta de 2 horas, porque eu saía lá era quase 1 hora, pegava o ônibus até chegar em casa, dava aí umas 2 e pouco. E aí que eu ia comer. Então, mas eu não vou porque é muito tarde, não vou conseguir almoçar, não tem quem quer, dá um jeito. Quem não não quer dar quer, um jeito. arruma desculpa. Então, se o teu foco é ressonância, se você quer ter sua vida transformada, se você quer sentir esse sentimento de autorrealização, estar fazendo bem para uma outra pessoa que você nem sequer conhece, mas que de alguma forma, né, pelo menos esse é o meu objetivo de vida, saber que eu estou impactando de forma positiva essa vida dessa pessoa, proporcionando, né, um melhor diagnóstico, além de ter que fazer tudo com carinho, a gente vai ter que ir tanto atrás dessa informação quanto atrás dessa prática também. Por isso, inclusive, que eu fiz esses 2 anos de estágio. Mas eu não tenho sapato. É porque é 2 horas daqui. É porque ninguém me ensina. Porque lá, sei lá, o colega não ensina estagiário. A gente vai ter desafios. Eu tive desafios. Eu tive gente que nem queria que eu terminasse o estágio, ficava tentando puxar meu tapete. Mas eu tava lá. Eu lembro que um dia a gente estagiava 3 em 3 meses em cada unidade do serviço. Aí um dia eu tava num dos maiores hospitais dele, que atendia só nata. E Peterson, quando eu falo pra você que eu vendi o almoço pra comprar a janta, eu não tô brincando. Eu não tinha dinheiro pra comprar sapatilha. E aí tinha uns ambulantes que vendiam umas rasteirinhas de trabalho meio artesanal, assim. Eu lembro que eu comprei uma de R$ 10. Era uma rasteirinha roxa, cheia de lantejola, de R$ 10. E eu achava o máximo, porque era o que eu podia comprar na época. E eu fui para esse estágio nesse dia, porque a gente tinha que passar para essa outra unidade. Eu fui para esse estágio com essa rasteirinha. E passou lá nesse dia, num desses dias, né, do estágio lá que eu tava fazendo, um médico neuroradiologista extremamente respeitado. Você não tá entendendo. O cara era muito respeitado. E ele chegou, não sei o que que foi que ele olhou pro chão, ele deu um close no meu pé. Eu já fiquei assim, porque eu sabia que a gente tinha aqui de sapato fechado, mas eu não tinha o sapato fechado. E ele deu um close no meu pé e foi subindo pra minha perna, assim, até achar minha cara. Eu queria morrer aquele dia. Eu queria um saco de pão pra colocar na cabeça. Mas ele foi um gentleman. Ele olhou pra minha cara e ele entendeu por que eu estava de chinelo. E ele não falou nada.
Nem precisava. É o tipo de coisa que nem precisava. Mas eu já tava me sentindo assim, muito mal. E ele não ter falado mal, ele não ter falado nada, não sei se ajudou ou se atrapalhou. Mas enfim, eu entendi que eu tinha que ter uma sapatilha, né? O primeiro dinheiro que eu consegui foi pra comprar o raio da sapatilha. Mas eu tô contando isso pra galera, né? Que a gente hoje decidiu que ia contar um pouco da nossa história, das dificuldades que a gente viveu pra chegar aqui. Porque tem gente que acha que qualquer coisa é desculpa, né? Às vezes foi um dia, não deu certo, um mês, não rendeu. Tá 2 meses, o colega tá enchendo o saco, queimando pro médico e a pessoa simplesmente decide desistir. Se eu tivesse desistido lá atrás, porque eu não tinha dinheiro, minha avó pagava minha passagem, ela intercalava, né, para poder pagar minha passagem para eu fazer o estágio de ressonância, porque inclusive vai haver, gente, pessoas dentro da sua família que te amam que não vai te apoiar. Quando eu falei pro meu pai que eu tinha conseguido ganhar esse treinamento em ressonância, esse estágio em ressonância, o que aconteceu? Ele não, eu não sei até hoje, não me pergunta o que aconteceu, mas até hoje eu não sei porque ele disse que eu não ia fazer o estágio. E se eu quisesse fazer o estágio, ele não ia pagar, porque eu trabalhava na loja, mas não tinha salário, né? Ele pagava meu curso, quando eu fazia o curso de radiologia e tal, mas o estágio de ressonância, ele não ia pagar minhas passagens. Então, a minha avó pagava um mês, né? E eu me virava com o segundo mês. E ele intercalava esse dia da passagem. Então, se eu tinha que me virar para pagar a passagem que ia me levar de ônibus até o lugar do estágio, imagina se eu ia ter dinheiro para comprar sapatilha naquela época. Não tinha, a situação foi muito difícil há alguns anos, foi melhorando e tudo mais. Então, não deixe que qualquer coisa te abale, né? Tem uma colega que eu conheço que ela desistiu da ressonância porque ela disse que não estava conseguindo entender, porque não estava conseguindo aprender, porque ela estava ficando muito, muito ansiosa. Talvez ela não tenha conseguido pegar a informação, não tenha conseguido entender que ela precisava da receita dela, né? Ver o que realmente ia funcionar para ela aprender. Eu precisei encontrar essa receita para mim também, né, que são os 5 passos, né, que eu gosto ali de entender onde começa o meu exame, onde termina, foi uma das coisas que realmente me ajudou nesse processo, mas que valeu a pena. Passei por aquela situação que pra mim foi desconfortável. Beirou a humilhação, acho que não foi a intenção dele, mas era o meu sentimento no momento, porque eu sabia que eu não tinha como, eu sabia exatamente o que ele estava olhando no meu pé. E é sobre essa questão, né, de não desistir por qualquer coisa. Persista, que uma hora a oportunidade chega para você, como chegou pro Peterson, né? Você falou que teu foco era a ressonância. É, De alguma forma, as portas se abriram para ressonância para você. Porque você exatamente. teve ação também, né? Com certeza, Joyce, tem que ter muita ação. E olha só, quando você conta essa parte da tua história, todos nós temos em várias partes da idade da gente, desde criança, umas histórias que às vezes a gente nem quer contar, né? Quer esconder, né? Não precisa contar para ninguém, eu tinha 12 anos, né? Mas quando a gente conta essas coisas, ou quando eu vou lá e mostro eu na Europa também, eu lá em Ibiza, é tudo para motivação. Ó, a Joyce está falando isso aí, ó, cara, você vai dizer que tu não consegue? Como não? Eu pegava um ônibus para tudo isso que ela contou, olha só, e ela não parou, não desistiu, ela caía para dentro. Eu, quando eu mostro eu lá em Ibiza, eu também não é para me exibir, é para falar assim, se eu conseguir, tu também pode, velho. Eu estou te motivando, eu não quero me mostrar. Eu estou motivando meus alunos, as pessoas que me seguem. Olha É, só, Joyce, uma coisa que eu vou deixar mais um código aqui bem legal, porque a gente está falando de várias coisas interessantes. Quando a gente tem criança pequena em casa, olha só, dos 0 aos 7 anos é a fase mais importante dos pais terem muita atenção com o que falam, o que dizem, enfim. Essa idade é muito importante para o desenvolvimento psíquico da criança. Nesse momento, tente não falar que o filho, que a criança é inteligente. Sabe por quê? Porque senão ela vai querer fazer todas as coisas de forma fácil. Tem que falar que ela é esforçada. Troca a palavra inteligente por esforçada. Sabe por quê? Ela faz um desenho, você fala, nossa, você é muito inteligente, você aprendeu e já tá inteligente. Ele pensa, eu sou inteligente. Aí tem uma coisa difícil e uma coisa fácil para fazer, ele vai ir na fácil, para ele já fazer rápido. E alguém dizer que ele é inteligente, entendeu? Ele não se esforça para fazer o que é difícil. Ele vai sempre escolher as coisas mais fáceis para ser reconhecido rapidamente, né? não, mas é realmente porque boa parte das minhas travas mentais
Elas vieram desse comportamento do meu pai falar que eu não ia conseguir e tal. Então, acho que a gente tem que pesar mesmo o que a gente fala pros filhos, né? Uhum. E eu não acho até hoje em dia, olhando pra trás, não acho que fez de maldade, talvez, entendeu? Não, os pais da gente, eles querem proteger. O que que acontece? Ah, minha filha, ela vai sair para o mundo, ela nunca andou de ônibus. Sei lá o que que passa na cabeça dos pais da gente. Eles querem o melhor para nós, para eles ficar pertinho da gente, querer que nunca se mude de casa, é o que eles querem, é o que eles acham que está certo. Foi assim, talvez para eles foi bem mais difícil na geração passada do que a nossa. Então eles querem, eu quero conforto, eu quero que ele fique seguro, né? Por isso que eles É fazem verdade. essas coisas, sabe? Eu estava falando sobre esse negócio dos 0 aos 7 anos, que é a hora que a criança molda, ela coloca um drive na cabeça, igual um computador, né? É igual instalar ou desinstalar um sistema que vai para a vida inteira, às vezes, se essa criança não for atrás de desinstalar, trabalhar isso. E aí, o que, que é legal? Falar para uma criança que ela é esforçada e não inteligente. Porque esforço, se você aumentar a motivação dela para ser esforçada, ela vai pegar objetivos difíceis e vai tentar resolver. Mesmo que ela demore, que ela fique focada, ela vai conseguir. Se É, você falar realmente faz sentido. isso, se falar que é inteligente, ela vai sempre procurar as coisas mais fáceis para fazer, para daí logo alguém falar que ela é inteligente, que ela é rápida para resolver as coisas, que ela faz ligeiro, entendeu? A diferença. Isso é legal. Total, total. Então, Peterson, realmente faz muito sentido pra mim tudo que você falou, principalmente pra minha história de vida. Mas o fato, que eu acho que você vai concordar comigo, é que depois de superar esses desafios, a gente não vive só de pedrada, uma hora a gente colhe os frutos de tudo isso. E comigo também foi assim, né? Como eu havia comentado, a gente estava treinando lá para assumir os equipamentos dessa rede, né? Que estava em expansão, eu tive o privilégio de assumir um desses equipamentos, né? E provar para mim mesmo que eu era capaz, que aquele primeiro dia fazia parte do processo, que aquele chinelo, aquela rasteira lá que o doutor ignorou foi bom pro meu crescimento, que eu percebi, eu voltei para casa aquele dia com muito mais garra para estudar, com muito mais foco no futuro, eu realmente queria aquilo para mim. E deu certo, então comecei trabalhando nessa rede. Depois disso, a própria rede me fez um convite para eu vir morar em Rondônia e assumir um dos equipamentos que eles estavam comprando aqui de uma clínica. Vim, deu certo por um tempo. Depois eu fui trabalhar num outro lugar e fiquei aqui em Rondônia há 8 anos, né? Como se eu tivesse em Rondônia ainda, mas depois de Rondônia, lá em Rondônia, na verdade, eu tive um grande insight. Que as mesmas dificuldades que eu passei, Peterson, a galera que tá chegando hoje, que ama ressonância, que sonha com ressonância dia após dia, também passa. Aquele meu primeiro dia desesperador também é o primeiro dia de alguém todo santo dia. Alguém passa por isso todo santo dia. E eu percebi que as pessoas, por mais que elas venham preparadas, né? E na verdade, às vezes elas não vêm tão preparadas assim do curso técnico, do pós. E elas chegam pro primeiro dia de estágio com o mesmo desespero que eu cheguei. Então eu falei assim: o que que eu posso fazer para ajudar alguém assim? E eu pensei nisso porque eu cheguei um estagiário para mim que tinha pós-graduação, que era bem estudado, ele não sabia o que era um T1, ele não sabia o que era um DP, e eu comecei a pensar, eu sempre gostei de ensinar, eu gostava de estudar, e eu falei assim, o que que eu posso fazer para ajudar não só o colega que está aqui estagiando comigo hoje, mas várias outras pessoas no Brasil inteiro que passam por essas dificuldades que eu passei, que ele está passando. Eu vi ele nervoso ali naquele primeiro dia, né? Que ele não estava conseguindo executar o conhecimento da faculdade, né? Juntar as peças do quebra-cabeça. E foi assim que nasceu o Simplificando Ressonância, né? Que Olha só. eu tenho muito orgulho disso, de saber. Tem dia que eu não tô com vontade de estudar para postar, tem dia que eu não tô com vontade de aparecer nos stories. Aí eu lembro que tem gente que entra lá todo dia porque tá querendo aquela sementinha de conhecimento no dia. Tem gente que manda lá no direct, fala: Olha, você não vai acreditar, você fez a live ontem sobre plexo braquial? Pois é, hoje adivinha o que apareceu na minha agenda? Um plexo. E eu só consegui fazer porque você mostrou ontem como fazer. E aí a gente vai percebendo essa gratidão que vem. Não é nem gratidão, esse sentimento de autorrealização, de saber que você fez a diferença na vida de alguém, faz muita diferença para mim. E por isso, inclusive, né, a gente inaugurou aqui o nosso Papo Magnético para alcançar ainda mais colegas nessa jornada. Mas essa foi a minha história. Eu quero saber o que que aconteceu depois daquele estágio, né? Depois que você chegou em São Miguel, como foi que a tua vida mudou? Legal, Joyce, muito massa. Olha só como é que foi a minha.
cheguei aqui, comecei a trabalhar com mais um colega, né? Eram 2 pessoas na ressonância e tal, eu trabalhava, ficava o dia inteiro na clínica também, porque eu tinha muita sede. Eu sabia, cara, eu preciso aprender muito, né? Eu precisava aprender, eu ficava no meu horário e no horário dele. Eu ia para casa só noite, também não conhecia ninguém aqui, não tinha nada para fazer, eu ia voltar para minha casa dormir, né? Eu vou ficar lá dentro. Então eu, né, também teve esse muito esforço assim, sabe? Eu ainda tinha os meus papelzinhos, eu levava comigo, deixava guardado numa gaveta da clínica. Eu levei por muito tempo esse papelzinho aí, com clips, né, dentro do meus envelope pardo. E aí continuei trabalhando, sempre estudando mais e papapá. Ok, apareceram pessoas para eu dar estágio presencial, outras pessoas para aprender, né? E eu ensinava. Ensinava, a galera achava legal, gostava do jeito que eu ensinava. Ok. E isso que você falou um pouco antes, Joyce, de ajudar uma pessoa a estar contribuindo com a saúde de alguém. A gente ajuda o médico que pediu o exame, né? Ajuda médico e paciente quando a gente faz um exame, né? O médico também não sabe o que o cara tem, ele precisa de um exame para saber direitinho, poder medicar, ser assertivo na medicação. Então, tem muita coisa por trás desse nosso trabalho. E o paciente também, ele quer se recuperar, quer melhorar o estado de vida dele, né? Ok. E aí, olha o que eu consegui enxergar. Pega a visão. Se eu ensinar alguém a fazer exame de ressonância ou melhorar as técnicas dele, trazendo conhecimentos novos para uma pessoa que já está querendo, sabendo que é ressonância que eu quero, ok, eu vou estar ajudando o paciente que eu nem conheço, que nem fui eu que fiz o Verdade. exame. Eu vou estar ajudando aquela senhorinha que quem eu ensinei vai estar fazendo o exame dela. Isso, para mim, deu uma amplitude muito grande, assim, a missão, sabe? Aí eu pensei, Nossa, cara, sim. esse é meu próximo passo. Vamos lá. Vamos cair para a internet agora. Vamos ensinar todo mundo que quiser aprender ressonância. Show de bola. É uma missão muito bonita a sua também. E olha, sabe por que nós dois se encontramos, Joyce? Porque você fez a tua parte e eu fiz a minha. Entendeu? É assim que funciona. E para todo mundo que está procurando parceria em qualquer área da vida, inclusive relacionamento amoroso, a coisa funciona desse jeito, meu amigo. Ó. A pessoa precisa estar andando e você vai andar também e você vai ver que vai bater a frequência. É igual a ressonância magnética. Se não bater, não adianta um fazer mais pelo outro. Doação. Não existe negócio de um no relacionamento se doar mais do que o outro. Não vai dar certo, não está na frequência certa, né? Então, quando as pessoas se encontram, é porque tá todo mundo ali, cara. Todo mundo se lascou e sofreu e também comemorou mais ou menos a mesma coisa. Daí a coisa, dá match. Verdade. Quem diria? 13, 14 anos. Você tá com 14 anos, né? Tô Eu com... também vou fazer 14 anos esse ano de ressonância magnética. Quem diria, 14 anos atrás, né? Caraca, Que velho. nossas vidas tomariam esses rumos, né? E Caraca. hoje nós estaríamos nos juntando para disseminar ainda mais conteúdo de ressonância. Uhum. Ninguém imaginaria. Eu, há 14 anos atrás, não imagino nada, mas se me falassem como é que eu ia estar hoje, tudo que eu já fiz, eu ia falar, tu tá falando de quem? É de mim? Eu ser assim? Eu não ia imaginar nunca. Eu, total, eu também. Eu não falava com as pessoas olhando no olho, sabe? Então, teve um processo de crescimento aí nesses anos anteriores até chegar aqui, né? Uhum. E é isso, muitos Que perrengues. massa. Muitos Eu perrengues também. acontecem até hoje. Inclusive, esses dias, né, eu passei por um apuro que foi sobre uma anja de membros inferiores, que depois eu quero compartilhar isso com vocês. E você, assim, alguma situação que Sim, inclusive marcou? essa anja aí, eu só fiz uma vez com o application ensinando, fazendo o protocolo. E aí, um outro dia, marcaram, dali uns 5 anos, marcaram a anjo, e aí eu fui lá, tive que aprender sozinho e liguei para o application, um monte de coisa e saiu, testando em alguém. E daí me avisaram, Peterson, desmarcaram o anjo, não vai mais vir fazer. Daí eu, agora que eu aprendi. E eu, né, no fundo, eu falei que bom, cara, que eu tava inseguro, né? E aí eu tenho tudo anotadinho lá. Aí, terça-feira agora, eu vou ter mais marcar uma anjo depois de mais 5 anos. Esse exame acontece muito pouco. Não é que ele seja difícil, né, Joyce? Mas ele Não, não. é muito difícil de aparecer esse exame, na É mais a verdade. emoção da raridade. Da raridade, falou tudo, belas palavras. Realmente, Joyce, essa parada de anjos, de membros inferiores,
que tem com contraste e sem contraste. É um negócio que marcou toda a minha carreira, porque aparece muito pouco, é tão raro. Mas você nem sabe o que aconteceu comigo lá no começo. Tem um assunto que é super simples, hoje eu vejo isso, mas para mim não era. Olha Tava o que sendo um bicho de 7 cabeças maior do que um anjo de ressonância? para mim era. Olha só o que eu estava lá já fazendo ressonância, querendo fazer estágio e tudo. Lia nos livros a palavra matriz. Ah, pera aí, calma aí. Desculpa te cortar, mas deixa eu só entender aqui. Você tava lendo matriz no livro e tava procurando a palavra matriz na máquina. Exatamente, daí que Pera negócio é aí, pera esse? aí. Tem muita calma nessa hora, porque esse é um assunto que eu adoro e eu tenho certeza que tem uma ótima história por trás dessa matriz. Mas eu quero saber se você topa o desafio de contar essa história e explicar pra galera o impacto disso na sua vida e no nosso exame no nosso próximo podcast. Mas com certeza, com certeza. Vamos fazer isso então? O próximo assunto vai ser: Bora? eu vou contar essa minha história sobre a matriz. Você nem vai imaginar, já. Você vai cair para trás, vai dar Não, já tô muita risada. ansiosa. Já tô ansiosa, então fica fechado, Peterson. Na próxima quarta-feira, às 19 horas, pontualmente estaremos aqui falando sobre matriz em ressonância magnética, o impacto que isso tem na nossa imagem e como foi que você se descobriu em ressonância em relação à matriz. E é isso aí, galera. Esse foi o nosso primeiro podcast Papo Magnético, nosso primeiro episódio com o Peterson Filho do seu estágio de ressonância. E com Joyce Brandão, do Simplificando Ressonância. Inclusive, galera, se vocês estão nos assistindo pelo YouTube, o link do nosso canal está aqui na descrição do vídeo. É isso aí, dá o like e se inscreva no nosso canal. Show de bola! Até o nosso próximo podcast na quarta-feira às 19 horas. Até lá!